Olá, uma boa tarde para você que acompanha a Gazeta do Povo. Começou mais um Entre Linhas. Já agradeço a quem permaneceu aí do Sem Rodeios para continuar aqui, né, na nossa live, nesse programa especial, do programa Entre Linhas, com convidados especiais. Temos o deputado Paulo Bilinski, temos também o senador Eduardo Girão. Ainda receberemos também Marcelo Santana, advogado de Felipe Martins, e discutiremos os assuntos mais importantes do dia aí neste programa Entre Linhas. Para aquecer os motores, eu vou chamar um vídeo, pedir para o Vitor Kunze, o nosso comandante dos vídeos aqui, colocar um vídeo para a gente já começar discutindo sobre ele. Vamos ver. Se o que aconteceu para o Brasil acontecesse na sua casa, se um grupo armado organizado ingressasse na sua casa, destruísse tudo, mas com a finalidade de fazer o seu vizinho mandar na sua casa, ou seja, de afastar você e a sua família do comando da sua casa, com violência, destruição, bombas. Você pediria anistia para essas pessoas? Se fosse na sua casa, haveria? Então, por que no Brasil, na democracia, a tentativa de quebra do Estado Democrático de Direito, tantas pessoas defendem isso? Então, as pessoas de boa fé devem refletir sobre isso. Pois é, nessa fala de Alexandre de Moraes, ele até questiona, né? Se fosse na sua casa que tivessem quebrado tudo, você pediria anistia? E aí nessa fala, eu estava conversando agora com o pessoal no Sem Rodeios, a impressão que dá é que ele deixa bem claro que é uma questão pessoal mesmo, né? Com certeza, Mari. Primeiro, boa tarde aí aos nossos espectadores, uma alegria estar aqui. E você vê nessa fala do ministro, primeiro uma comparação tosca, subginasiana, que não condiz, né, com a situação que ele está apreciando. Primeiro, porque se acontecesse isso na sua casa, você não poderia ser juiz do caso e não estaria julgando os atos, tal qual o ministro Alexandre de Moraes, né, como suposta vítima de um plano aí de assassinato, está julgando o caso no qual ele é diretamente interessado e que o Código de Processo Penal proíbe que ele atue justamente porque tem a parcialidade na apreciação dos fatos, inclusive, né, como uma das supostas vítimas lá do atentado, dos Kids Pretos, né, que teriam feito aquele plano secreto ali para assassiná-lo, e um plano que incluiria também o presidente Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Então, essa é uma comparação que ele faz que não cabe diante do que a gente sabe, do que diz o Código de Processo Penal, do que diz a própria Constituição Federal, no sentido de garantir a imparcialidade dos juízes ao apreciarem os fatos. Então, portanto, é mais uma tentativa do ministro de também, novamente, se imiscuir num tema do parlamento, do Poder Legislativo. Como a gente tem falado tantas vezes aqui, o artigo 48 diz que é uma prerrogativa do Congresso Nacional a concessão da anistia, e o ministro Alexandre de Moraes quer, juntamente com outros ministros que a gente sabe que têm atuado politicamente, no sentido de tentar impedir que o PL da anistia avance na Câmara dos Deputados, seja votado pelo plenário e, como nós sabemos, hoje foram retomados os trabalhos legislativos e há essa expectativa para que seja pautado o PL da anistia diante da reunião das assinaturas necessárias, né, para esse requerimento de urgência. Ótimo, Frederico. A gente acabou não dando boa tarde, porque a gente emendou um programa no outro, como a gente tem feito, e tem sido bem bacana, mas aí a gente se atropelou até ele, então eu falei, respira, que eu já te chamo. E agora a gente vai receber aqui o deputado Paulo Bilinski. Boa tarde, bem-vindo novamente aqui ao programa Entre Linhas da Gazeta do Povo. Temos vários assuntos aí para conversar com o senhor, mas gostaria de começar falando sobre a segurança pública, né? E os desafios para a Comissão de Segurança Pública, já que a gente sabe que segurança pública não é o forte do governo Lula, como tem sido, né? Quais são as novidades dentro dessa comissão? Deputado, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. A gente fez uma reunião interessante ontem com o ministro Lewandowski, uma reunião que foi chamada, né, pedida por nós, de uma forma antecedente à presença dele aqui na Câmara dos Deputados na semana que vem, para prestar esclarecimentos para a Comissão de Segurança Pública sobre alguns pontos aí da gestão dele. A conversa ontem foi interessante porque o ministro apresentou os resultados
da segurança pública, né, o resultado do trabalho do ministério dele para tentar, de alguma forma, mostrar pontos positivos. Veja, a pauta da segurança pública está tão abandonada pelo governo Lula, a sensação de insegurança é tão grande que hoje ela se equipara à falha econômica. Então, o povo brasileiro ele sente tanta insegurança nesse governo que ele coloca no mesmo patamar de reprovação que a economia, que a gente sabe que está aos frangalhos. Então, o que eu acho que fica claro para todos é que, apesar dessa tentativa de explicar os números da segurança pública no Brasil e tentar apresentar algo de positivo, o governo Lula é um governo avesso à segurança. É um governo que não promove pauta de segurança e que não vai ter nenhuma espécie de sucesso, ainda mais com essa PEC fajuta que vai ser protocolada hoje em menos de 3 horas aqui na Câmara dos Deputados. Deputado, quais os pontos aí mais críticos da PEC da segurança? Nós sabemos hoje que a segurança pública no Brasil é um dos cenários em que o governo tem menos atuação. A gente sabe que o crime está se espalhando, especialmente nos estados do Nordeste, ali Bahia e o Ceará. Tem uma questão muito sensível que é a do domínio territorial das organizações criminosas. Há relatos de, inclusive, elas estão migrando do tráfico de drogas para a exploração de serviços públicos, como a própria questão dos serviços de internet. Há relatos ali de municípios no Ceará em que os provedores de acesso à internet, há um domínio aí de organizações criminosas sobre essas empresas que começam a explorar esses serviços, até serviço de produção de pães no Rio de Janeiro. São relatos alarmantes que, inclusive, levam a uma série de especialistas aí na área da criminalidade a relatar que o Brasil está se transformando num narco-estado. O senhor acha que essa PEC toca nessa questão sensível do Brasil se tornando um narco-estado, como muitas entidades, inclusive estrangeiras, têm relatado isso, as polícias da Europa? Há relatos ali de aviões brasileiros que hoje, por exemplo, quando chegam em território europeu, já passam por uma fiscalização maior diante do quanto o Brasil hoje exporta de drogas para o resto do mundo. O senhor acha que essa PEC toca nesses pontos sensíveis hoje da segurança pública no Brasil? Vou adicionar 2 pontos aí à sua fala, que foi genial. O primeiro, né? Eu fui parte dessa revista especial que foi feita aos cidadãos brasileiros que chegavam à Alemanha, numa viagem oficial aqui pela Câmara dos Deputados. O voo ele foi não só especialmente revistado, como na saída do avião já haviam policiais alemães fazendo a segurança daqueles que estavam saindo de dentro do voo, a segurança negativa, né, o controle daquelas pessoas. Então isso aconteceu comigo, fui testemunha, eu posso dizer para vocês que é normal os voos brasileiros serem revistados com extremo cuidado, tá? E outro ponto é que houve uma inovação do crime organizado ao tornar parte de um município refém. Em que sentido? Eles desligaram o fornecimento de água e exigiram resgate para religar o fornecimento de água. É esse o nível de sequestro do Brasil hoje nas mãos do crime organizado. Eu tenho certeza que estados como Bahia, Rio de Janeiro, eles já estão quase além da possibilidade de resgate. Ontem, na conversa com o ministro, um deputado do Rio de Janeiro, Sargento Portugal, que inclusive foi alvejado, né, teve o carro baleado por mais de 12 vezes diferentes, os disparos que pegaram no veículo, tá? Não os disparos que foram realizados pelos criminosos. Pegaram no veículo dele mais de 12 disparos. Ele falou assim, olha, alguém aqui acha que o Rio de Janeiro tem solução? E ali na mesa estava o ministro, estava o chefe da PF, o chefe da PRF, o chefe do sistema penitenciário federal, e a resposta é nada é dito, nada é falado. O próprio presidente de El Salvador, o Bukele, falou, não tem como o crime organizado ser maior do que Estado. Né? O único motivo do crime organizado no Brasil ser maior do que o Estado, não ser parado pelo Estado, é que o crime organizado integra o Estado. Não tem outra justificativa. O único motivo de nós estarmos nessa situação é que o crime organizado é parte integrante do Estado brasileiro.
E eu concordo 100%. Eu vejo que existem estados que estão entregues, o esforço hercúleo que é realizado por alguns governadores, alguns secretários, né, como o Jorginho em Santa Catarina, o Tarcísio em São Paulo, o Caiado em Goiás, é que ainda mantém a segurança pública em certos locais, mas existem lugares como a Bahia e Rio de Janeiro que eu não vejo outra solução a não ser um enfrentamento direto e dramático da situação. Essa PEC que foi apresentada pelo ministro, ela não merece nem ser chamada de PEC da segurança pública, tá? Porque ela não traz nenhuma modificação no cenário para o brasileiro. Você, brasileiro, se essa PEC magicamente fosse aprovada hoje, você, brasileiro, não vai ter benefício nenhum. Não vai ter menos ladrão, não vai ter menos estuprador, não vai ter menos traficante. A única coisa que vai acontecer é uma concentração do poder nas mãos da União. Então a Polícia Federal agora vai poder investigar todas as organizações criminosas do Brasil, independentemente do crime que elas tenham praticado. A Polícia Rodoviária Federal vai virar a guarda bolivariana do governo, ela vai poder intervir em todas as situações de segurança pública do Estado. Detalhe, a Polícia Federal tem 10 mil homens, a Polícia Rodoviária Federal tem 3 mil homens para o Brasil inteiro. Só por comparação, a Polícia Penal do Estado de São Paulo tem 40 mil homens. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem 100 mil homens. A Polícia Civil do Estado de São Paulo tem 30 mil homens. E a Guarda Civil Metropolitana da cidade de São Paulo tem 7 mil policiais. Então, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal não tem efetivo e nem capacidade técnica para lidar com o Brasil inteiro do ponto de vista de segurança pública. E a União está agora, o ministro está agora dizendo, não, nós precisamos de mais atribuições, mais competência. Não. O que eles precisam é olhar para a segurança pública e entender que quem está contribuindo para esse cenário caótico é o governo Lula, é a maioria de esquerda na Câmara. Se a gente tenta aprovar qualquer projeto aqui para colocar vagabundo na cadeia, para aumentar pena do crime, para diminuir vantagem de criminoso, o governo vota contra, o governo orienta contra. Então eles têm que decidir se eles são realmente um governo de bandidos para bandidos, e aí joga toda a segurança pública pela janela, ou se eles vão fazer alguma coisa positiva. Até agora não fizeram nada. Verdade, deputado, a gente estava mostrando aqui no começo do programa também um trecho da fala do ministro Alexandre de Moraes contra o PL da anistia, e ele questionando, né, se invadisse a sua casa, você pediria o PL da anistia, deixando bem claro ali, né, que ele leva todos os julgamentos que envolvem aí o 8 de janeiro e toda aquela narrativa de tentativa de golpe por uma questão pessoal e de vingança mesmo, né? Como é que o senhor analisa? É a casa dele? O STF é a casa dele? Não. A casa dele é em São Paulo. A casa dele é muito bem guardada pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. A casa dele está absolutamente segura. Ele está absolutamente seguro. O que eu diria é que o ministro e o Supremo inteiro, nesse ponto, conduz esse processo de forma ilegal e injusta. Então, o projeto da anistia, ele não é uma medida que visa aqui fazer uma argumentação, trazer, justificar. Não. O único objetivo do projeto da anistia é garantir justiça. Por quê? O judiciário não promoveu justiça. O Supremo Tribunal Federal promoveu perseguição, o Supremo Tribunal Federal perseguiu injustiça. Pessoas condenadas a 14, 15, 16, 17 anos de cadeia pelo crime de dano, isso não existe. A gente tem que traçar uma linha entre o que é justo e o que é injusto. As condenações do 8 de janeiro são injustas. É por isso que nós precisamos do PL da anistia, para trazer o equilíbrio de volta para o Brasil. O que está sendo feito pelo Supremo é um absurdo jurídico. Não tem um bacharel em direito do Brasil que consiga justificar as ações do Supremo Tribunal Federal. Ontem mesmo o ministro lacrou os celulares dos advogados que participavam do julgamento do Felipe Martins. O ministro esquece que é decisão do próprio STF que o advogado tem direito a gravar as audiências. É decisão
do Supremo Tribunal Federal. Então o que a gente está vendo é um tribunal de exceção. Tribunal de exceção é ilegal. Ele não é permitido pela Constituição brasileira. Então a gente tem que bater bem nesse ponto e deixar bem claro para a população brasileira, para todos os ouvintes aqui da Gazeta do Povo, que o que está acontecendo é injusto, o que está acontecendo é uma perseguição e que isso tem que cessar. E a única forma disso acabar é com a aprovação do PL da anistia. Deputado, falando no PL da anistia, a gente sabe que é uma pressão muito forte hoje, tanto do governo federal quanto do STF, sobre o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, para que ele não paute, mesmo com o requerimento de urgência no plenário, a votação desse projeto. Como é que estão as articulações em Brasília nessa semana? Há novidades sobre o caso? Como é que o senhor tem visto, inclusive, né, a liderança aí que o líder Sóstenes tem conduzido aí de forma muito proativa, né? Tanto reunir assinaturas agora quanto o convencimento aí do Hugo Mota. Como é que tem tido as conversas aí em Brasília relativamente à votação desse projeto? Veja, o presidente Hugo Mota, quando assumiu a presidência da Câmara, ele sabia que ele não estava assumindo a liderança de um grupo de faculdade, né? Ele não estava ali sendo treinado, estava assumindo a presidência da Câmara dos Deputados do Brasil. Né? Isso é um cargo extremamente complexo e que é normal, é absolutamente normal que existam conflitos de interesse. A realidade é que os interesses do Supremo Tribunal Federal, do ponto de vista político, eles nunca foram. Deu uma travada aqui para mim, eu não sei se está indo bem a transmissão. Tá sim, pode continuar. Tá bom. Então, os interesses políticos do Supremo Tribunal Federal, eles nunca foram tão abertos, eles nunca foram tão diretos. A gente está vivendo um momento na realidade jurídica do Brasil que você está vendo juízes atuando como políticos, juízes dando entrevista, juízes sendo papel central. O juiz não é nada disso, o juiz, na essência, é um aplicador da lei, o juiz é um homem neutro, um juiz é aquele que tem a capacidade de deixar as impressões pessoais e os desejos pessoais dele de lado para poder fazer justiça aplicando a lei. Então, eu quero parabenizar o líder Sóstenes, parabenizar o líder Zucco, parabenizar o presidente Bolsonaro por todo o esforço que está sendo feito de articulação e por vencer todas as barreiras que estão sendo colocadas. Então, primeiro era, não pode ser a assinatura dos líderes, tem que ser as assinaturas dos deputados. Colhemos as assinaturas dos deputados. Agora não pode pautar porque o Lula está fora do país, porque o Hugo Mota está fora do país. Tudo bem, agora está todo mundo aqui, vamos resolver. O Papa faleceu, agora vão todos para Roma, né, para o velório do Papa. Tudo bem, a gente aguarda. O que não pode deixar é parar a pressão. A gente não pode, em momento nenhum, diminuir a pressão em cima do presidente Hugo Mota, em cima do governo, porque o governo está em frangalhos. O fato do União Brasil não ter assumido o Ministério de Comunicações é uma mensagem clara. O governo não tem nem o que oferecer para os deputados. O governo não tem trânsito nenhum dentro do Congresso. E agora é a hora da gente mostrar a verdadeira representatividade, o verdadeiro poder do povo por meio dos seus representantes. Vamos pautar a anistia, vamos aprovar a anistia, vamos pacificar o país e vamos continuar com as demais pautas do nosso Congresso Nacional. Ótimo, deputado. Como é que o senhor avaliou, né, aquele julgamento de ontem que tornou o Felipe Martins e outros 5 réus? A gente viu alguns exageros e absurdos, né, como lacrando celulares, né, o STF lacrando celulares de jornalistas e advogados. Como tem sido sua avaliação em relação a esses exageros? Eu acho que quanto mais eles erram, mais claro fica a necessidade da anistia. Se eles estivessem errando pouco, se fossem erros técnicos e isolados, tudo bem, mas é um mais crasso do que o outro, um maior do que o outro. Tá claro, o mundo inteiro tá vendo. O The Economist, né, que fez uma reportagem sobre Alexandre de Moraes mostrando, olha, a coisa tá muito errada, tá muito absurdo. Então eu fico... tinha um seriado médico chamado Dr. House.
né? Em que ele dizia assim, olha, às vezes uma doença tem que piorar para melhorar. E aquilo era uma coisa que eu via, né, acontecendo, tal, nos episódios, e eu fico pensando, o Brasil, ele tá mais ou menos nesse caminho, sabe? As coisas estão piorando muito, muito rápido, mas eu tenho fé de que as coisas estão piorando para que elas possam melhorar, para que fique cada vez mais claro qual que é a verdadeira postura dos ministros do Supremo, a verdadeira postura do governo, e esses erros mostram quem eles são, né? O fato do Lula ter mandado um jato da Força Aérea buscar a ex-primeira-dama do Peru, né, que foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, deixa claro, né, o que o Lula está fazendo. Ele está passando pano para o Odebrecht, ele está escondendo do mundo a corrupção da qual ele se aproveitou, né? O mesmo departamento de propinas da Odebrecht que pagou o sítio de Atibaia, pagou os 3 milhões de dólares para a campanha do marido dela. Então, as coisas estão cada vez mais claras, está cada vez mais difícil de esconder, e a mídia boa, como a Gazeta do Povo, está fazendo o trabalho dela, né? Um jornalismo sério que está trazendo essas informações para a população. Então, quem está ganhando com tudo isso é a população e é o Brasil. Eu fico pessoalmente muito feliz de saber que as coisas estão piorando, mas elas estão piorando para melhorar. Se Deus quiser, a gente vai dar a volta por cima e vai voltar a ser um país probo, um país produtivo, um país rico, um país de crescimento e desenvolvimento. Deputado, você mencionou, né, que o governo hoje tem uma base muito frágil na Câmara dos Deputados, inclusive com essa recusa aí de um dos deputados do União Brasil em assumir o Ministério das Comunicações. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa PEC da segurança apresentada pelo governo Lula. Primeiro que a gente sabe que o PT não tem um compromisso com o combate à criminalidade, né? E segundo porque todas as experiências que nós tivemos no passado de centralização do poder, no geral, foram desastrosas. Eu dou como exemplo o CNJ, que foi criado durante o governo Lula I, lá em 2005, que centralizou o controle da magistratura num órgão federal, e hoje a gente sabe que muitos dos desembargadores de juízes estaduais e federais pelo Brasil todo, que rechaçam os atuais abusos praticados pelo Supremo Tribunal Federal, acabam ficando, em larga medida, quietos com receio de uma eventual represália por parte do CNJ, de sanções disciplinares, como já ocorreram, infelizmente, com alguns juízes. Nesse sentido, a gente sabe que essa PEC ela tem um dos objetivos centralizar, né, criar esse Sistema Nacional de Segurança Pública. Eles até falaram, chamando de SUS da Segurança Pública. E a pergunta que eu deixo é, existe hoje clima no Congresso ou base do governo suficiente para uma eventual aprovação dessa PEC? Você acredita que nem o PT quer essa PEC? Você acredita nisso? Por que ele não quer? Porque ele sabe que é um texto controverso, um texto fácil de criticar. Eu fiz a leitura do texto em 5 minutos. Quando na reunião de líderes em que, né, na residência oficial, o ministro entregou cópias do texto, eu peguei ele rápido, sabe? Caneta, marca-texto, anota, aponta. Em 5 minutos eu tinha uma crítica construída. Né? Eu questionei o ministro sobre a crítica, ele não soube explicar. Então, o que a gente vê? O PT enxerga essa PEC como um desgaste desnecessário. Porque, olha só, a gente está no 3º ano de governo do Lula, certo? Ano que vem já é eleição, tá? Essa PEC acabou de chegar. Até ela passar pela CCJ, até ela passar pela comissão especial, até ela parar no Senado, até ela andar no Senado, meu irmão, já é 2028. Então o governo Lula, ele vai se queimar, ele vai se desgastar como a gente está fazendo todos os dias. Eu acabei de descer da tribuna fazendo um discurso contrário a essa PEC. O que ele está enxergando? Ele está enxergando que ele vai gastar um monte de combustível brigando por uma coisa que não vai trazer nenhum benefício. Então, até os petistas são contrários à PEC da segurança pública, pelos motivos errados, mas eles são contrários. Então, na minha avaliação, zero chance dessa PEC andar esse ano, até porque ela estava na geladeira desde o ano passado, ninguém queria mexer nisso daí. Agora, insistiram, vão protocolar aqui às 17 horas de hoje essa PEC e, se Deus quiser, ela vai ter o destino dela, que vai ser altamente modificada até que o texto seja alguma coisa que preste.
Ô, deputado, olha só, né? A gente tem tantos assuntos quentíssimos e tantos absurdos acontecendo no país, mas teve um que roubou cena e acabou se tornando, inclusive, o destaque do programa de hoje, que é a Polícia Federal investigando o desvio de 6,3 bilhões do INSS, inclusive o presidente da instituição sendo afastado hoje, o mesmo presidente que foi indicado por Lula e homenageado por ele. A gente está falando sobre a questão de segurança, que não é ponto forte do governo Lula, mas muito menos é o combate à corrupção, né? Não, corrupção é um ponto forte. Participar da corrupção é o ponto forte do governo Lula. A gente está só comprovando isso no dia a dia. Eu até não vou tecer muitos comentários sobre esse fato, porque aqui é tanta coisa ruim acontecendo ao mesmo tempo que eu não dou conta fisicamente de estudar tudo, né? Então eu vou me abster de fazer longos comentários, porque eu não tive a oportunidade de estudar esse caso a fundo. Passo a palavra para vocês que estão com mais informações. É ótimo, até porque é recente, né? E não param de chegar notícias aí. Mas, de fato, eu acho que algo que resume muito o que está acontecendo é o que o senhor disse, né? De fato, o combate à corrupção não é o forte deles, pelo contrário, só a corrupção, né, Frederico? É isso aí, Mari. E um escândalo aí, né, de desvio de quase 6,3 bilhões de reais. Basicamente, o que está sendo apurado ali é que o INSS, né, ele faz um convênio com algumas entidades que prestam serviços a pensionistas e aposentados, como os clubes de benefícios, que a pessoa tem direito à assistência jurídica, a auxílio funeral, a descontos em farmácias. E o que está se apurando ali é que estava ocorrendo o desconto dessa parcela aí, dessas assistências, sem que as pessoas tivessem autorizado e concordado com o desconto desses valores. Somente em 2023, 1.100.000 pessoas notificaram o INSS relatando que não haviam autorizado qualquer desconto, pois não tinham feito a contratação junto a essas entidades desses benefícios. Portanto, o que se apura ali hoje é justamente que esse desvio de recursos, e na maior parte aposentados e pensionistas, pessoas de mais idade, que às vezes nem sabem mexer direito aí com tecnologia, celular, e portanto às vezes nem se dão conta de que está tendo esse desconto indevido nas suas pensões e aposentadorias. E o que se apura ali é que com a participação do atual presidente do INSS e outras 5 pessoas foram afastadas dos cargos, pois estariam envolvidas aí nesse esquema bilionário de desvio de recursos. O presidente atual, inclusive, do INSS, que foi indicado pelo ministro da Previdência, Carlos Lupe, que aí de forma até engraçada, o ministro hoje dizendo que da parte dele foi uma determinação judicial o afastamento do presidente do INSS, mas ele dizendo que ele, ministro Carlos Lupe, não ia afastá-lo porque ele tem direito à ampla defesa, ao contraditório, ao direito a todas as garantias constitucionais, ao devido processo legal, e o mesmo ministro e outros, todo o governo completamente que nega esses direitos aos anistiados, né, aos quem sabe, que Deus queira, os futuros anistiados do 8 de janeiro, que tem tido negado, e a gente sabe do trabalho do governo para negar essas pessoas justamente o que ele quer garantir agora para esse presidente do INSS, que está envolvido aí no esquema bilionário de corrupção, e assim como o governo deu asilo político agora para essa senhora, ex-primeira-dama do Peru, envolvida no esquema bilionário também, ali milionário de pagamento de propina para financiar a sua eleição. Ela recebeu dinheiro tanto do Hugo Chávez quanto do Odebrecht, e a gente sabe que pro PT essa senhora é uma presa política, quase presa, porque ela foi determinada a prisão dela, ela fugiu para o Brasil, mediante essa autorização de asilo político concedida pelo governo brasileiro, e até parece que o Peru pode ser que até peça a extradição dela, mas aí vai depender, a gente sabe, do Supremo Tribunal Federal apreciar se é ou não um crime político. Né, diferente, será que vai reconhecer, como fez agora com esse traficante, né, que ele suspendeu a extradição do traficante búlgaro que, né, para a Espanha, diante ali de uma represália no caso Oswaldo Eustáquio. Então a gente vê mais um caso de corrupção envolvendo o PT, mais um caso de acobertamento pelo governo federal desse presidente do INSS, mas que foi afastado hoje do cargo por uma determinação judicial. Ótimo, Frederico. E deputado, como bem disse o Frederico, né, a gente viu o caso dessa ex-primeira-dama que fugiu de onde a Lava Jato é levada a sério e veio para onde destruíram a Lava Jato, né? Então, a sensação que a gente tem quando vê esses escândalos é que, infelizmente, no fim das contas, para eles vai continuar compensando o crime, né, deputado?
Exatamente. Ninguém solta a mão de ninguém, né? Antes que essa mulher falasse mais do que deveria, o Lula já colocou ela no jatinho da FAB e trouxe para o Brasil. Isso é um absurdo, cara. Uma empresa ter um departamento de propinas, o Lula ter se aproveitado de todo esse dinheiro. E o mais engraçado é que a Odebrecht não recebeu contratos no Peru, tá? Esses 3 milhões de dólares que foram enviados para a campanha do marido dela, eles foram enviados a pedido do Lula. E o toma lá da cá veio do dinheiro brasileiro. Então, o seu dinheiro foi desviado de obras da Odebrecht para financiar a eleição do companheiro peruano. Veja, é sempre o brasileiro pagando a conta pela corrupção da esquerda. A gente tem que parar com isso. Se Deus quiser, em 2026 a gente vai reverter esse cenário e a gente vai voltar a ser um país próspero e justo novamente. Tomara, deputado, muito obrigada pela sua companhia, sua participação aqui no Entre Linhas, e a gente te espera mais vezes, as portas sempre abertas. Eu que agradeço, pessoal, sempre um prazer, uma honra, eu estou à disposição. Um abraço. Abraço, até a próxima. Olha só, Frederico, muitas coisas chamaram a atenção naquele julgamento de ontem, que tornou Felipe Martins e outros 5 réus. Inclusive, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, logo mais, perto das 4 da tarde, deve chegar aí o advogado de Felipe Martins, Marcelo Santana. Ontem a gente comentou, né, inclusive, sobre a sustentação oral dele aqui e tudo mais. Ele tem muito a dizer, com certeza, mas a gente viu várias manifestações ontem dos ministros, né, brincadeirinhas, umas piadas sarcásticas, brincando que até o Dino pode se tornar o Papa, fazendo citações bíblicas, mas sempre numa piada diferente da defesa, que usando citações bíblicas para, de fato, fazer um trabalho sério ali, né? E ainda tem aquele episódio que a gente discutiu ontem também, que é a lacração dos celulares, que é algo totalmente sem precedentes e absurdo, né? É um completo absurdo, Mário, porque a gente sabe que hoje o celular é um instrumento de trabalho do advogado. Por exemplo, você vai fazer uma sustentação oral enquanto advogado. Às vezes você leva o celular para ver ali alguma folha dos autos, né? Eventualmente você precisa se lembrar de um dispositivo de lei, você recorre ao celular para tentar encontrar. Hoje os autos, na maior parte dos casos, são eletrônicos, ou seja, eles estão na íntegra, disponíveis na internet, então você usa o celular para acessar essas informações, a despeito de que para lembrar o famigerado inquérito das fake news, são os autos físicos. É mais um absurdo que a gente tem que se recordar, porque você veja, até essa preocupação do ministro Alexandre de Moraes em dificultar o acesso das defesas aos autos, no caso dos inquéritos das fake news. Então a gente vê essa medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, obviamente pelo Zanin, que é o presidente da turma e a quem cabe ali determinar a ordem dos trabalhos realizados na turma. Ele proibiu que os advogados pudessem entrar na sala de sessões com seus celulares, pediu que fossem lacrados em sacolinhas ali para que eles não pudessem de forma alguma ter acesso ao dispositivo eletrônico. Ocorre que a própria OAB, por um milagre, acabou se posicionando aí numa nota que me pareceu até muito fraca diante do repúdio que mereceria, até um ato de desagravo em respeito às prerrogativas desses advogados, mas eu queria até destacar aqui a nota formulada pelo presidente nacional da OAB, Beto Simonetti, dizendo o seguinte: o Conselho Federal da OAB acompanha o julgamento em curso na primeira turma do Supremo Tribunal Federal e recebeu com surpresa e resignação a decisão que determinou a lacração dos celulares de advogados e de profissionais da imprensa. A OAB reconhece a importância da segurança e da ordem nos julgamentos. No entanto, o uso de aparelhos para gravação de áudio e vídeo em sessões públicas é amparado por lei e constitui prerrogativa da advocacia, não podendo ser restringido sem fundamento legal claro e específico. Eventuais excessos devem ser apurados com responsabilização individualizada, sem prejuízo das garantias institucionais. Diante disso, a entidade peticionará a Corte solicitando ao ministro Cristiano Zanin a revisão da medida. O objetivo claro dessa medida tomada pelo ministro Zanin era impedir que se fizesse qualquer tipo de registro da presença do Felipe Martins no julgamento. Por quê? A importância do registro histórico da injustiça que ele tem sofrido e para ficar essas imagens registradas na história para as pessoas saberem o que ocorreu no Brasil no ano de 2025, diante das arbitrariedades praticadas pelo Supremo Tribunal Federal. Ministro Zanin, esse que de forma contraditória praticou essa medida, por quê? Para quem não se recorda, o ministro Zanin foi advogado pessoal do Lula em todos os escândalos envolvendo a Operação Lava Jato. E ele, enquanto advogado
atual presidente Lula, numa audiência realizada no dia 9 de fevereiro de 2017, aqui na 13ª Vara Federal, em Curitiba, na presença do juiz Sérgio Moro. Eles já tinham arrolado como testemunha de defesa do Lula o então ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, e ele acabou gravando com seu celular, o ministro Zanin, na época advogado, gravando a audiência com a presença do Fernando Henrique Cardoso, e na audiência seguinte, ao tomar conhecimento desse fato, porque essas imagens acabaram sendo publicizadas por meio dos veículos de imprensa, o Moro repreendeu o então advogado Zanin, e o Zanin, naquele momento, recorreu à OAB do Paraná para fazer zelar a prerrogativa do advogado no sentido que ele poderia registrar registrar em audiovisual, a audiência. Eu faço menção aqui à nota que, então, o ministro Zanin emitiu na condição de advogado ontem, dia 10/2, ele emitiu essa nota no dia 11/2 de 2017, formalizei a OAB Paraná pedido para que seja analisada a decisão do juiz da 13ª Vara Criminal Federal, no caso Sérgio Moro, de proibir que advogados gravem vídeos das audiências sem que para tanto haja autorização judicial. A decisão proferida no último dia 9/2 colide com a expressa disposição legal do artigo 367 do Código de Processo Civil, aplicável por analogia ao processo penal, que prevê o seguinte: a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e em áudio, em meio digital ou analógico, desde a que assegure o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores, observada a legislação específica. A gravação a que se refere também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. O dispositivo legal citado pelo juízo para proibir a gravação não contém qualquer disposição sobre o tema. Em audiência realizada em dezembro de 2016, o juiz da 13ª Vara fez comentários que reputa inadequados quando as gravações do órgão judicial foram interrompidas. Suas palavras foram, no entanto, registradas em gravação de áudio ostensivamente realizada a ato comunicado no início das audiências. A proibição das gravações, além de incompatível com a lei, impede que os advogados possam se defender de situações inadequadas, eventualmente ocorridas após o deslugamento da gravação do juízo. Então você vê que o ministro Zanin se esqueceu do advogado Zanin, que sabe que tanto esse dispositivo do Código de Processo Civil quanto do Código de Processo Penal permitem aos advogados registrarem, por meio de dispositivo audiovisual, o que acontece na audiência e o que acontece nas sessões de julgamento. Então você vê mais uma violação da prerrogativa do advogado, e aí você vê com um objetivo claro. Eu até me lembrei de um episódio histórico que diz respeito à Rússia stalinista na década de 30, em que quando a pessoa caía em desgraça política na Rússia do Stalin, ele perseguia a pessoa, prendia, ou era exilado, ou ela acabava morrendo no cárcere. E ocorre que depois disso ainda, eles apagavam a figura das pessoas dos registros históricos, de fotografias. E tem uma imagem célebre do ex-chefe da NKVD, que era a Polícia Política Secreta da Rússia, que ele tirou uma foto com Stalin em 1936, ele caiu em desgraça em 1940, e acabou sendo preso e executado na prisão, e aí depois o Stalin acabou apagando de todos os registros históricos a figura do Nikolai Yezhov, que era o chefe da NKVD, que era antecessor da KGB. Até queria pedir para o Vitor, por gentileza, mostrar aí para os nossos espectadores essa foto do que, olha lá, o Stalin. A primeira foto ela foi tirada ali em 1936, e aquele senhor do lado direito era o chefe da polícia política da União Soviética, que fez os grandes expurgos entre 36 e 39, que perseguiu a maior parte dos apoiadores do regime de Stalin. Qualquer pessoa que se colocava no caminho do Stalin, ele prendia, perseguia, ou ela exilada ou morria no cárcere. E esse senhor ele acabou sendo executado pelo Stalin em 1940, e você vê ali, eles simplesmente retiraram ele da imagem, e essa foto começou a ser utilizada depois pelo governo sem a presença dele. Veja. Obrigado, Vitor. Então você vê aí que os métodos do Alexandre de Moraes lembram, nesse sentido, esses métodos autoritários que ele quer. Ele não quer somente perseguir o Felipe Martins, impedir que ele trabalhe, impedir que ele dê entrevistas, impedir que ele possa utilizar as redes sociais. Ele quer apagar o registro histórico dos fatos que estão ocorrendo com o Felipe Martins, até porque ontem um dos fotógrafos do STF tirou uma foto em que o Felipe Martins apareceu. Ela chegou a ser feito o upload dessa foto no Flick lá, que é um sistema que baixam todas as fotos
tiradas os registros oficiais do STF e logo depois essa foto foi apagada. Então você vê que ele não quer deixar nenhum registro histórico das injustiças que têm sido praticadas pelo Alexandre de Moraes e pelos demais ministros do STF, e esse método do ministro Alexandre de Moraes lembra os requintes de crueldade da ditadura stalinista, que queria inclusive apagar da memória histórica. Veja o grau de os requintes totalitários e que você quer reescrever a própria história, e você vê, nesse sentido, o ministro Alexandre de Moraes tentando não só transformando o Felipe Martins num perseguido político, mas querendo, nesse sentido, até apagá-lo dos registros históricos para que as pessoas, os brasileiros de amanhã, que venham a estudar tudo o que está ocorrendo no Brasil desde 2019, com a instauração dos inquéritos das fake news, não saibam o que ocorreu com esses brasileiros diante dessa opressão do Estado judicial, dessa tirania judicial que a gente tem visto no Brasil, infelizmente, nesses últimos tempos. Ótimo, Frederico. A gente até viu ontem, né, mais uma vez, ministro Fux divergindo de Alexandre de Moraes, trazendo de volta aquela questão de que esse julgamento não deveria estar sendo feito pelo STF, não se trata também da primeira turma. Ele disse assim, não existe foro privilegiado, não deveria estar com a gente. Se ainda consideram que essas pessoas estão naqueles antigos cargos, pelo menos não deveria ser na primeira turma, deveria ser no plenário. Mas ele é de fato, voto vencido, não adiantou mais uma vez divergir, e muita gente questiona se isso não foi apenas mais um teatro para fingir que existe alguma divergência ali entre os ministros. Vamos ouvir agora Diogo Forjaz. Boa tarde, Diogo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao Entre Linhas. Conta pra gente qual a sua avaliação sobre aquele julgamento que tornou aí, né, mais novos réus aí, Felipe Martins e mais 5. Boa tarde, Mariana, Frederico, audiência da Gazeta do Povo. Sem novidades, infelizmente, né? É o réu de crime nenhum, é o crime sem fato, é o crime sem lei, é o crime sem culpa, é o crime sem crime. E é parte do processo autoritário. O Frederico foi muito feliz em fazer o comparativo com os aliados do Stalin, porque é o que está em curso no Brasil, inclusive. Essas investigações todas que a gente tem visto por aí, INSS, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, as emendas parlamentares no Sul, no Norte, no Centro, as sentenças judiciais, percebam que são todas as estruturas de cooptação do poder no Brasil. E todas elas são operadas, obviamente, massivamente pela fisiologia política, independente da liderança. Nesse caso aí do INSS, por exemplo, a liderança é de uma figura associada ao Carlos Lupe. Mas e a estrutura toda? A investigação tem mandados em todos os estados, são mais de 200. Então há um avanço contra o processo político como um todo, e esse tipo de ação de apagar o registro histórico é muito útil em um processo desse, porque normalmente quem conta a história é quem ganha a guerra. O regime militar brasileiro é a única exceção a essa regra, né? Em tese ele ganhou o poder na época, mas não foi ele quem contou a história. Mas normalmente quem ganha a disputa conta a história depois. Então não é só apagar o registro histórico, é substituí-lo para o futuro. E ele está coberto de razão. E eu não acho que esse parâmetro seja para a direita, não. Eu acho que essa é uma ferramenta, um precedente pragmático, como eu gosto de chamar, né? Quando você abre o precedente com alguém onde aquilo é aceito mais facilmente, depois expande para onde ele é mais útil e necessário, de forma pragmática. Mas para o próprio centro político, para registrar o governo que mais combateu a corrupção na história desse país e tomar o processo, tomar o poder no meio desse processo. Esse caso aí do julgamento e do Felipe Martins, ele só reforça outros precedentes abertos previamente. A gente tem um Supremo Tribunal Federal que tem legislado abertamente. Então, quando você permite que o operador do direito legisle a seu bel prazer, por vezes sem sequer registrar essa legislação, ele só diz que é e pronto. Esse é o tipo de distorção que ocorre. Esse caso de lacrar os celulares vai nessa linha. Com relação ao ministro Fux, no dia que ele abriu a primeira divergência, eu vou só contar para vocês aqui, está no meu canal lá, no dia 28/3, se não me engano. Foi a minha leitura assim que ele abriu a primeira divergência. Essa divergência que ele abriu tem 3 objetivos. Primeiro, se não for possível prender o Bolsonaro, porque, segundo a jornalista da Globo, eles têm que convencer as pessoas que Bolsonaro precisa ser preso. Muito bem. Se não for possível, tem uma boa desculpa para ganhar tempo. Olha, vamos seguir aqui a divergência, agora vai subir para o plenário. Ganhou tempo. Com relação à dosimetria, a estratégia é substituir a anistia pela redução de penas. Eu disse isso no dia 28, quando ele abriu a primeira divergência. Porque já vinha uma construção na imprensa dizendo que o desejo das pessoas não era inocentar os inocentes. Não. Era só reduzir as penas. Como se nós concordássemos com condenações de golpe de Estado por associação criminosa armada sem armas para a mãe de 2 crianças pequenas que portavam um perigoso batom. É óbvio que não é esse o caso. Muito bem, mas a imprensa já vinha construindo a ideia de que
O objetivo era apenas reduzir as penas. E aí o Fux abriu o precedente para dar solução. Não. Para que conflitar com o Supremo? O próprio Supremo reduz as penas. Vou revisar essas penas, hein, Alexandre de Moraes? Depois, no dia seguinte, vem o Temer e reforça exatamente isso, e diz com todas as letras. Acho que não há necessidade de um conflito entre o Supremo e o Congresso Nacional. Lembrando que o conflito que há não é hoje entre o Judiciário e o Legislativo, lamentavelmente. O conflito que há no Brasil hoje é entre o Supremo Tribunal Federal e a Constituição. O Supremo Tribunal Federal e o devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal e os parâmetros internacionais de direitos humanos. Os atuais ministros do Supremo Tribunal Federal e a própria realidade. Daí a distopia. Muito bem. Então, esse era o objetivo do Fux, atendendo a uma estratégia política que foi vendida, inclusive, pelo próprio Temer. Mais tarde, quando viram que o Supremo não tinha a mínima condição nem de emplacar uma narrativa de que as pessoas aceitam, porque hoje a desmídia funciona assim, né? Ela não quer mais convencer o cidadão comum da sua ideia central. Ele quer convencer você que ele convence alguém que ele diz ser maioria sobre aquela ideia que você não aceita e te põe na dúvida. Essa é a estratégia dos caras. Mas viram que o Supremo não tinha legitimidade nem para isso. Nem para convencer as pessoas que convenceram alguém que isso seria suficiente. Aí estenderam a estratégia para o Legislativo. Tem aquela pressão absurda sobre o Hugo Mota, que não é sobre o Hugo Mota especificamente, quem é o jovem Hugo Mota na fila do pão. Mas é uma pressão sobre o centro que ele representa. O Congresso é uma limusine, ele é só o motorista. Ele não é o dono da rota, ele só dirige. Muito bem. A pressão sobre ele, que simboliza a pressão sobre o próprio Legislativo. E aí vem essa conversa de, não, vamos legislar aqui só para reduzir as penas, e isso deve pacificar o país. Também palavras do Temer. E assim mantém-se o julgamento absurdo contra Jair Bolsonaro. O que o Fux faz agora é reforçar essas mesmas medidas. Tem, para ele, Fux, duas medidas. Primeiro, ele atende à posição estratégica do próprio Supremo. Dá um caminho para ganhar tempo e dá uma resposta para o que eles dizem ser a pergunta ou o desejo, reduzir as penas. Não é evitar a condenação de inocentes. Condenação de inocentes. E, por outro lado, ele, com essas divergências, mas concordo, é um absurdo, está errado, mas acompanho o relator. Esse tipo de divergência, para um ambiente repressivo como o que o Brasil está vivendo, pode servir de argumento no futuro para dizer, não, mas eu não concordava, eu apenas não tinha como reagir, mas registrei minha posição, registrei a divergência. O que eu poderia fazer? Fiz o que pude, registrei. Não é a primeira vez que ele faz isso. Há algum tempo, ele também disse, olha, se nós votarmos isso agora, isso será como legislar, e cabe ao Legislativo legislar, e não ao Supremo, mas, porém, todavia, no entanto, acompanho o eminente relator Alexandre de Moraes, salvo engano, era a votação da época. Então, o que o Fux está fazendo é uma movimentação estratégica, enquanto há um projeto totalitário no Brasil que tenta convencer os políticos de que é possível construir um futuro sem o Bolsonaro. O Bolsonaro que não rouba e não deixa roubar, que fecha a torneira do dinheiro público e que, portanto, incomoda muita gente. Foi esse desejo de livrar-se do Bolsonaro, aquele que entregou estatais com lucros em meio à pandemia, que entregou os estados com saldo positivo, que gerou deflação e recuperação de empregos depois do fechamento artificial do comércio nacional. Esse Bolsonaro, que fez isso, fechando a torneira da propina, foi por essa razão que toparam construir esse império do abuso do judiciário que nós estamos vivendo agora. Foi a união pelo bem maior do sistema, livrar-se do homem que fecha as torneiras. Só que agora eles perceberam o seguinte, que o Frederico tem razão. Assim como o Stalin se livrou de todos que ajudaram ele a chegar no poder, e eu venho alertando isso desde 2023, é o que o regime está fazendo agora. Aquele que tem poder para alçá-lo a grandes posições, tem, portanto, poder para retirá-lo de lá. Nenhum projeto autoritário convive com esse risco. O trono de ferro é um só, e não cabem duas vertentes de poder nele. Alguém vai ter que ceder, e os autoritários não tendem a fazer isso. A nossa grande vantagem, toda essa confusão que se desenha no Brasil, é que o suporte para esse projeto autoritário, que se via nos globalistas europeus, que agora em queda livre, suas agendas de maquiagem, woke 2030, de aprovação fabricada, esse sinocentrismo produtivo que tornou o mundo improdutivo, essa pressão do deep state americano em cima do Brasil, todo esse suporte
se foi. Os velhos globalistas, seus velhos veículos de comunicação, já não suplantam mais esses abusos. Os paralelos desse mesmo modelo autoritário do qual o Brasil parece ter sido um laboratório, agora vem à tona. É o caso de Le Pen, é o caso do aparelhamento do judiciário nos Estados Unidos, é o caso da investigação sobre os processos eleitorais, sobre a influência das Big Techs, as Big Techs, parceiras dos mesmos ministros. E tudo isso tem sim tudo a ver com o julgamento de ontem, porque esse julgamento de ontem só é possível graças a essas estruturas que estão em queda livre. E é nesse momento em que o suporte amplo e generalizado, contextual, que nos trouxe a esse cenário, o Financial Times dos Estados Unidos que salvaram a democracia brasileira, pois é, essa zona de pressão mudou e mudou rápido. Essa mesma conjuntura mudou, a pressão está contra os operadores do regime, inclusive em outros níveis, basta ver a lei Magnitsky, né, é um dos muitos mecanismos de pressão possíveis para esses operadores. E agora, finalmente, os panacas de gravata, aqueles que estavam entorpecidos pelo dinheiro no cassino da democracia, com o Ministério da Roleta, o Ministério do Blackjack e suas fichinhas de plástico, agora entenderam que as fichas eram de plástico, que o dono do cassino pretende pegá-las de volta e que a mesa do cassino nunca foi deles. Era mais uma posição temporária. Agora eles perceberam que, de fato, o projeto do regime segue Stalin, Mao e todos os outros que se livraram de todos os seus aliados iniciais. Seguem o padrão da maravilhinda Revolução Francesa e todo o pensamento revolucionário. Agora eles se dão conta do buraco aonde se enfiaram. Isso aparece nas negativas de ministério, como legou recentemente, isso aparece na dificuldade de aprovação no Congresso, na dificuldade de pegar novas propinas. Afinal, parece que elas de repente ficaram tóxicas, porque o regime neo-stalinista tupiniquim parece voltar-se para os verdadeiros donos do poder no Brasil, os verdadeiros operadores do poder, o Centrão. Foi ele quem derrubou o PT da primeira vez, é ele quem pode derrubar de novo, politicamente falando, é claro, e o regime parece que não vai correr esse risco. E finalmente eles se deram conta do que estão vivendo. Então nós temos pressão de fora, temos conflitos de interesses internos e no meio do caminho o cidadão de bem, o pagador de imposto, o aposentado do INSS, o trabalhador do dia a dia, que se vê sufocado nesse bombardeio de informação, desinformação e de políticos desalmados buscando uma luz no fim do túnel para ter um país para chamar de seu. E o que eu posso dizer é que a minha expectativa, o que me parece, é que nós finalmente vamos chegando ao final desse túnel. Com barulho, com trânsito, com riscos, mas parece que finalmente essa luz se aproxima de um povo tão sofrido, tão perseguido quanto o nosso tem sido nos últimos anos, Mariana. Mário, até queria só fazer uma... Me lembrando aqui, o Diogo comentou do Fux, estava me lembrando que quando ele foi indicado para o Supremo Tribunal Federal, ele teve para convencê-lo ali, para indicação, o Lula indicá-lo, ele teve uma conversa com José Dirceu à época e disse que mataria no peito o julgamento do Mensalão, no sentido de que ele, se fosse julgar o José Dirceu e os demais acusados lá do esquema do Mensalão, ele absolveria os réus. No final das contas, pela pressão popular, ele acabou condenando. Então você vê que nesse sentido o Fux é muito um animal político, assim, camaleônico, e como o Diogo bem disse, ele plantou essa questão da incompetência como uma salvaguarda. Ele falou, os ares estão mudando aqui, no eventual mudança do regime, eu disse, olha, pessoal, eu estava do lado de vocês, eu apontei essa ilegalidade aqui. Até porque a gente sabe que ele próprio, Fux, quando ele faz essa menção da questão da incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar esses casos, porque aquelas pessoas não possuem o foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, ele bem disse que, ou então, se o Supremo entende que elas têm foro privilegiado, então caberia ao plenário julgá-los. Se o Supremo entende que essas pessoas não têm, caberia aos juízes de primeiro grau. Então, essa é uma incompetência absoluta, então é uma ilegalidade muito grave que caberia eventualmente você rescindir, mesmo que a decisão transite julgado, como a gente chama no direito, que é quando não cabe mais nenhum recurso daquela decisão, um recurso ordinário, aquela decisão transitou em julgado, em tese ela não poderia ser mais alterada. Você tem dois instrumentos jurídicos, o primeiro no campo civil, que é a ação rescisória, e o segundo, a ação de revisão criminal, que permite sim rescindir, desconstituir uma decisão judicial que padeça de um vício grave e de uma ilegalidade grave, tal qual
uma sentença proferida por um juízo incompetente absolutamente. Então, mesmo que essas pessoas sejam condenadas, e a gente sabe que quase grau de certeza que elas serão, até porque o próprio ministro Barroso, na sua nota de defesa contra a reportagem da revista The Economist, já fez menção aos golpistas, afirmando que eles são golpistas, ou seja, antes da eventual condenação, na cabeça do ministro Barroso, eles já estão condenados. A gente sabe que pode ser que no futuro, eventualmente, uma eventual mudança ou de composição ou de áreas aí, no Brasil, do Supremo Tribunal Federal, a gente possa eventualmente até ter a desconstituição dessas condenações por meio dessa ação da revisão criminal, tal como prevista no Código de Processo Penal. Então estava só me recordando disso, porque de fato o Fux é esse camaleão aí que muda conforme os tempos vão mudando, ele também vai mudando ali de pele. E, Diogo, uma pergunta, como é que você vê essa questão aí desse aumento da pressão internacional, né? A gente teve, como você mencionou, uma reportagem recente da Financial Times, nós tivemos aquele perfil do ministro Alexandre de Moraes na New Yorker, inclusive ali, apesar de ser um tom laudatório do ministro, havia ali críticas pontuais e num dos parágrafos, por exemplo, ali do texto, o John Lee Anderson faz menção ao fato de que causa muito estranhamento que uma pessoa seja vítima, investigadora, promotora e juiz do caso. E, por fim, essa reportagem, que foi a mais crítica e que elevou o tom de crítica ao Supremo, da The Economist. Como você vê os possíveis efeitos ou de mudança de comportamento dos ministros em relação a esse aumento da pressão internacional? Olha, eu até agradeço a pergunta, porque você me permite comentar um ponto que eu queria da fala que você fez agora há pouco. Eles não têm decisão própria, Frederico, a verdade é essa. Eu vou usar o exemplo do Fux para responder como está a pressão internacional agora e de onde ela vem, porque ela está como está. O Fux mudou de ideia pela pressão popular no caso da Lava Jato. É que os mesmos sinoglobalistas, como eu gosto de chamar, os globalistas europeus, essa turminha padrão Ursula von der Leyen, né, no bom português, no bom brasileiro, né, ou o imperador de papel, o Macron, essa turma, esse grupo de poder, de interesse, os pentacapitalistas, essa turma que a gente está acostumado a falar aqui, então, Klaus Schwab, por aí vai. Essa galera tinha como representante de poder no Brasil o Tucanato na época. A Lava Jato, embora seja uma investigação correta, séria, com condenações reais, com bilhões que foram recuperados, ela atendia a interesses políticos internacionais desses grupos. Então a pressão desses grupos levava os operadores deles no Brasil a decidir em favor dos interesses do grupo. O PSDB do hoje, vice do Lula, Geraldo Alckmin, era a alternativa ao PT em queda da época. Bom que fique claro, que apareceu um Bolsonaro no meio do caminho. Mas essa é a razão pela qual eles endossaram a Lava Jato. Essa é a razão pela qual o mesmo Gilmar Mendes, que disse que se o PT usasse o dinheiro que ele conseguiu lá, dava para ganhar as eleições até 2038, 48, sei lá, não lembro agora a data, da época, né? É o mesmo que agora se comemora ter desarticulado a Lava Jato. Então, o que houve foi uma mudança do grupo de interesse. Esse é o ponto. E o que acontece agora é exatamente a mesma coisa. É uma mudança do grupo de interesse. Os mesmos sinoglobalistas que operaram a volta do Lula à cena do crime, garantiram a democracia no final de 2022, segundo o Financial Times, são os mesmos grupos que agora precisam livrar-se do modelo. O modelo juristocrático que o Brasil encabeçava, em que tem associado a ele a perseguição à opinião do indivíduo, a opinião pública, a censura prévia, com esses inquéritos ilegais, por aí vai, o crime de fake news sem lei que defina crime. Todas essas perspectivas que o Brasil estava muito avançado, ela tinha já alguns paralelos em outros países, por isso que eu disse, inclusive, que nós éramos um laboratório. O problema é que depois que o Carvajal foi para os Estados Unidos, e sabe-se lá o que ele falou por lá, mas fato é que depois que ele foi para lá, todo o jogo mudou. De repente os democratas ficaram mais lenientes, de repente o presidente democrata arrumou um problema impresso pro Maduro, de repente o Trump venceu as eleições e logo de cara os próprios democratas entregaram suas próprias ferramentas. Tem um caso curioso em que o diretor escolhido pelos democratas demitiu mais de 1.000 pessoas, ele mesmo, os 1.000 que o Trump gostaria de demitir. Se ele não fizesse isso, caso o Trump tivesse que nomear alguém, teria que aguardar 90 dias para fazer essas demissões. Os próprios democratas começaram a fazer a limpa no início do governo do Trump. Então, o que demonstra que houve algum acordo de bastidor, evidentemente. Então, o que nós estamos vendo é um reposicionamento amplo e generalizado das bases daquilo que dava base
para o projeto. Por isso que a Transparência Internacional, depois de 5 anos, de repente acordou para o inquérito interminável de 2019. Por isso que, de repente, o jornalista da Bandeirantes, com todo respeito ao jornalista, né, mas me refiro, claro, ao veículo, a mensagem que passa, despertou para os mesmos inquéritos que tem 5 anos, para as prisões ilegais e para as multas absurdas. É porque há uma mudança nos donos do interesse, os donos da agenda, os mesmos que gostavam da Lava Jato, depois não gostavam mais e agora voltam a gostar. Não à toa essa defesa do Gilmar Mendes, comemorando como ele desarticulou a Lava Jato, algo do gênero, não lembro agora, desmantelou, não foi o termo que ele usou. Mas muito bem. Agora é um problema para eles, porque os condenados internacionais a partir da Lava Jato continuam condenados. Então, os pontos de construção para desconstruir a juristocracia brasileira, e não só no Brasil, tá? Estou falando do Brasil, porque foi a tua pergunta direta sobre a influência no Brasil. Mas entenda isso para a Venezuela, para a Colômbia, para a Bolívia, para o Equador, que trocou de modelo, de regime, para Cuba, que troca a zona de influência, de China para a Rússia. Então há uma mudança muito ampla nos donos desses interesses. Isso se reflete em todas as áreas. É por isso que a desmídia internacional agora passa a falar um pouco mais a verdade sobre os abusos da toga no Brasil, mesmo ainda criticando o Bolsonaro, mesmo ainda considerando o golpe platônico de Estado. A teoria do golpe platônico de Estado. Então, eles ainda fazem isso, batem nos dois lados, porque não dá para dar um cavalo de pau num transatlântico. É uma transição. O caso com a Espanha recente acelera essa transição. O caso da corrupta peruana acelera essa transição. Então tem pontos que têm facilitado muito a nossa vida nessa mudança de posicionamento generalizado. E é isso que explica a mudança de posição da mídia. A OAB, de repente, começou a despertar para alguma coisa além da sustentação oral, né? Uma vergonha. O Simonetti tem feito uma gestão vergonhosa da OAB, não só ele, né, mas a OAB como um todo, nesses anos todos, todas as prerrogativas do direito vêm sendo violadas largamente, presunção de culpa, acusações coletivas, sem prova denuncio, olha, multas sem paralelos, medidas cautelares, entre outras que não violem a Constituição, censura viola, e tem sido feita por medida cautelar, o sujeito não pode existir na internet, agora não pode existir no próprio julgamento. Então, tudo isso, esse despertar lento que a gente tem visto, é parte do modelo de transição no que parece ser o vão os anéis e ficam os dedos. Quer dizer, os anéis grandes ou pequenos estão em processo de descarte. Os que ainda têm alguma posição de relevância e sabem que estão em processo de descarte estão tentando reagir. É o caso da União Europeia e companhia. Aqui no Brasil ficou muito difícil. Está sem suporte quase nenhum. Então resta aos operadores tentar permanecer nos dedos. É isso que tem acontecido no meu entendimento. É o resultado de um processo de transição que vem sendo promovido não só pelos adversários desse projeto totalitário que ruiu, mas por parte dos próprios donos do projeto. Afinal, eu abandono o projeto e eu estou apto a construir um novo. Eu não posso cair junto com o navio. É o famoso abandonar o navio. Nesse caso, diferente do que a história nos narra, o primeiro a pular do navio costuma ser o capitão, né? O verdadeiro capitão, não o que dá entrevista e aparece na foto. O verdadeiro dono do navio é o primeiro a sair. Parece que os donos do navio já saíram e isso explica essa mudança gradual de curso que a gente tem visto. Essa pressão internacional, então, tem um sentido muito amplo. Ela vai mudar o comportamento, já está mudando, de grupos políticos, de centro e da própria esquerda. Ela muda o comportamento dos grupos de comunicação em diferentes níveis, digital e analógico, e ela começa a dar uma percepção mais ampla para a mudança de posicionamento popular. E para nos ajudar, nós temos um governo alinhado com tudo que há de péssimo do ponto de vista geopolítico no mundo. Alinhado com o maior vilão do mundo hoje, que é a China, com a base do Hamas, que é o Irã, em queda livre, e tudo isso também facilita essa pressão internacional. Ela dá um verniz mais claro para a realidade, ela aponta a distopia, ela cria mecanismos de pressão para os operadores do regime e dá mais espaço para aqueles que têm conflitos de interesse internamente se moverem. E como eu esperava, talvez os políticos façam o certo, ainda que façam pelos motivos errados. Se não pela Constituição, pela lei, pela justiça, pelos presos políticos, que façam, então, pelo menos pela própria pele. Parece que nós vamos caminhando para esse cenário. E no meio de tudo isso, voltamos. O pagador de imposto, o aposentado do INSS, o cidadão que vê a inflação devorar hoje o seu suor de ontem, né? E isso também deve aumentar a pressão. Então, essa pressão internacional não anda sozinha, ela não é algo raso, não é uma reação a algo novo, né? São fatos antigos, sólidos.
O que nós estamos vendo é uma mudança robusta e plural na conjuntura de interesses. Acho que algo que talvez o regime não contasse como possível, né? Que todas as matrizes de influência mudassem. Parece que é exatamente isso que está acontecendo, Frederico. Eu acho que essa pressão é muito mais significativa do que as pessoas imaginam, porque ela tem eco, tem influência nos mecanismos internos de um país tão dependente de pressões internacionais como o Brasil tem sido nos últimos todos os anos. Ótimo, muito obrigada. Sempre excelentes análises de Diogo Forjaz. A gente te espera novamente aqui na semana que vem, Diogo. Até lá. Valeu, Mari. Obrigado. Até semana que vem. Tchau, tchau, Até. Fred. Tá. Já está esperando para falar conosco, logo mais chamarei o doutor Marcelo Santana, advogado de Felipe Martins. Já vamos conversar com ele. Antes, eu só queria trazer, para quem não sabe, a gente citou também no Sem Rodeios, no comecinho aqui do programa também, que Moraes manda intimar Bolsonaro sobre abertura de ação penal após live no hospital. O que ele quis dizer com isso, né? Se você pôde fazer live, então pode ser intimado aí no hospital. Mais um absurdo que a gente vê acontecendo, né? E com seus alvos preferidos, né? Não, justamente, Mário, você vê que é mais um método do ministro aí com requintes de crueldade. O presidente Bolsonaro, a gente sabe da situação dele delicada no hospital, se recuperando aí dessa cirurgia que ele fez, devido àquela obstrução intestinal, sequela da facada, né, que ele sofreu em 2018, em setembro de 2018, e você vê o ministro oportunisticamente, sadicamente, valendo isso ali, já que o presidente estava apto a fazer uma live, também ele estaria apto a receber uma intimação. E você vê ali que ele realmente tá precisando de descanso ali, e era uma live que fez com seus filhos, né? Até para o público, até o público muito ansioso para saber qual que é o estado de saúde dele, começa a se especular muito, e ele fez isso até para acalmar as pessoas que gostam dele, dizendo: aqui tô me recuperando, a coisa tá devagar, mas está indo bem. E você vê, assim como o ministro Alexandre de Moraes, no caso ali, do Felipe Martins, proibiu, por exemplo, que ele, né, apareça em qualquer registro de imagem, surpreendendo: eu concedo o direito a você ir ao plenário, à sessão para assistir o julgamento, mas, por outro lado, eu inviabilizo praticamente que você vá, né, com risco de prisão. O Felipe, mesmo assim, de forma corajosa, participou. E, no entanto, você vê que o ministro... Esses são os métodos dele, né? Eu estava até me recordando, hoje estava lendo um estudo psicológico e tal, e os psicólogos apontam o que eles chamam de a tríade da sombra, que basicamente é a psicopatia, o narcisismo e o maquiavelismo. E parece que, em alguma medida, o ministro reúne essas três características ali, que você vê que ele... É uma decisão dessas, a pessoa né, ali numa situação frágil de saúde, você ir lá intimá-la, não cabe, né? Eu acho que caberia aguardar o presidente sair do hospital, então praticar esse ato ali, mandar o oficial de justiça para intimá-lo ali da ação. Mas, infelizmente, a gente sabe que esses são os métodos do ministro. O mesmo ministro que concede prisão domiciliar para um traficante de drogas que levou 52 quilos de cocaína para a Europa é o ministro que vai intimar uma pessoa que está se recuperando no hospital. E, infelizmente, esse é o atual Supremo Tribunal Federal, né? A grande impressão que dá é o seguinte, né? Você fez a live, foi falar com o seu grande público, então deixa eu te punir aqui, né? Essa a mensagem que fica. Vamos receber agora o doutor Marcelo Santana, advogado de Felipe Martins. Ontem citamos aqui, inclusive, Frederico Juncker te fez o elogio em relação à sua sustentação oral. Boa tarde, seja bem-vindo novamente aqui ao programa Entre Linhas. Analisa pra gente, né, esse julgamento, a gente sabe de detalhes, a gente tem acesso a poucas imagens. E como o senhor viu, né, todo o desenrolar desse julgamento que aconteceu ontem? Boa tarde, Mariana. Boa tarde, Frederico. Prazer retornar aqui ao programa. Boa tarde a todas as pessoas que nos assistem. Bom, vamos por etapas, né? E trazer para o pessoal que está nos assistindo aí informações que com certeza não saíram em nenhum veículo de comunicação. Tá? Então, assim, impressões de quem estava lá ao vivo e que pôde perceber detalhes bem importantes desse julgamento. Então, a primeira coisa que aconteceu foi algo muito surpreendente, que talvez vá despertar a Ordem dos Advogados do Brasil, não sei. Nós somos bem acolhidos pelo Conselho Federal até então, mas nós não estamos sentindo algo mais efetivo. O que aconteceu? Todos os celulares, não só dos advogados, mas também da imprensa, e inclusive do deputado federal Marcel Van Hatten, que estava lá presente assistindo a sessão, esses celulares foram lacrados dentro de plásticos herméticos com cola, né, que você não só para abrir tinha que rasgar.
Antes de eu colocar meu celular ali, eu disse, olha, tenho anotações, vou precisar consultar os autos são eletrônicos, são milhares e milhares e milhares de páginas, né? Digo, olha, como é que eu vou consultar esse processo ao longo do dia, ao longo da sessão? Isso é uma coisa bem comum, os advogados consultam os autos ao longo da sessão. Não, doutor, o senhor não pode consultar pelo celular. Então, nós não tivemos outra alternativa se não entrar, né, com as nossas anotações, com manuscritos, né? E aí, quando nós colocamos essa questão do processo, nos deram um bloco de papel. Então, nem caneta, apenas o bloco de papel. Mas enfim, novamente, como a nossa bancada é diligente, nós tínhamos apontamentos escritos à mão, né, para contornar esse tipo de situação. Mas nós não conseguimos acessar os autos durante o julgamento e isso foi necessário. Então, essa primeira medida causou muita perplexidade, isso é uma violação brutal, mais uma violação brutal do exercício da profissão, das prerrogativas profissionais, e não tem nada, absolutamente nada que justifique isso. Porque as pessoas não podem ser compelidas a ter seus celulares, seus meios de comunicação simplesmente suprimidos num local público. O Poder Judiciário pode decretar o sigilo de determinado ato processual, sim, isso é válido, está dentro da lei, mas ele não pode confiscar os aparelhos de comunicação. E se eventualmente eu fizer uma gravação indevida de um ato processual que está sob sigilo, eu, pontualmente, vou responder por essa questão. Mas isso não pode se tornar uma regra de simplesmente suprimir esses dispositivos que hoje em dia são absolutamente comuns. E mais, os autos são eletrônicos. Nós não temos mais autos físicos. Bom, logo depois disso, nós levamos esse fato para um membro da Ordem dos Advogados, que estava lá presente, representando o presidente, né? Ele tentou tomar uma providência, mas ele simplesmente foi ignorado pelo Supremo Tribunal Federal. Providência nenhuma concreta surgiu da reclamação da OAB naquele instante lá, né? De maneira que a sessão inteira se realizou, todos com celulares lacrados. Isso é o primeiro ponto, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção, e de fato isso aí só quem estava presente para perceber, quando nós, da defesa do Felipe Martins, especialmente eu, quando estava fazendo a sustentação oral, e que nós simplesmente nós confrontamos a corte, né, e principalmente o Ministério Público, com as questões que envolvem o não compartilhamento de provas, ou seja, a ocultação de provas. Coincidência ou não, naquele instante, o que eu pude perceber foi que o Ministério Público, o Procurador-Geral, não me olhou nos olhos. Naquele momento ali, não me olhou nos olhos durante todo aquele período. Eu acho que isso é simbólico, pode ter sido uma mera coincidência, sim, pode ser, mas também tem um aspecto muito, muito simbólico, como eu disse, dessa situação. Porque ali, mais uma vez, tivemos certeza que nós estamos com a razão, nós estamos corretos. E esse julgamento tem sido um grande erro na história do Poder Judiciário do país. Doutor Marcelo até estava me recordando ontem, ao fazer uma análise das sustentações orais, de um precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, mas que já foi mencionada pela jurisprudência do Supremo, pelo ministro Gilmar Mendes especificamente, relativo à questão da doutrina Brady, em que se reconhece ali que o promotor, o Ministério Público, quando tem acesso às provas, obviamente que ele tem acesso, ele vai realizar ali as atividades investigatórias, ou se vale do trabalho policial, ali, do inquérito, né, para promover a ação penal, se ele tem acesso a qualquer prova benéfica ao réu, ele necessariamente tem que franquear acesso a essa prova exculpatória ao réu, né, o acusado, no caso, até porque eu destaquei ontem aqui que, eventualmente, essas provas que os senhores pleiteiam acesso poderiam, eventualmente, inclusive, resultar na rejeição da denúncia em relação ao Felipe Martins, né? E você vê uma causa aí grave de nulidade, eventual nulidade desse processo todo, essa ocultação das provas a que o procurador teve acesso, o Ministério, né, a Polícia Federal e o próprio ministro Alexandre de Moraes, e que infelizmente os senhores não estão tendo acesso aí, conforme preconiza tanto a Constituição quanto o Código de Processo Penal, né? Mas eu queria saber do senhor, em relação a esse caso especificamente, estava me recordando da questão da lacração do celular.
particulares que o ministro Zanin, quando advogado do presidente Lula na condução do caso da Operação Lava Jato, ele teve ali um episódio em fevereiro de 2017 em que ele fez a gravação de uma audiência em que participava ali o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na condição de testemunha de defesa do Lula, e ele foi repreendido pelo então juiz Sérgio Moro, e ele acabou, inclusive, recorrendo ao OAB do Paraná aqui para que ela saísse em defesa da sua prerrogativa que havia sido violada, porque o Código de Processo Civil, e por analogia aplicado no processo penal, garante o direito dos advogados fazerem o registro ali de todos esses atos por meio audiovisual, de qualquer ato do processo, né, que em regra é público e só excepcionalmente é sigiloso. Então como é que o senhor vê, assim, de novo essa inércia do OAB, que apesar de o Beto Simonetti ter soltado uma nota, me parece que é uma nota muito fraca, não é uma nota no tom adequado, que mereceria essa violação da prerrogativa do senhor e dos seus colegas aí na atuação da defesa desses acusados? Excelente colocação, Frederico. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o seguinte: a história julgará todos nós. Tá? E as biografias não se escrevem pelas próprias mãos. As nossas biografias, de regra, elas são escritas pelas mãos de terceiros. É como os outros enxergam as nossas próprias ações. Eu tenho a tranquilidade de que, ao longo da minha vida, eu me mantive coerente aos meus princípios. E nos momentos em que eu me desviei, nos momentos em que eu resvalei na incoerência, logo em seguida eu me reconciliei com o meu próprio caminho, com os meus princípios, com os meus valores, e me reconduzi. E sempre que transgredi esse princípio básico de coerência, né, eu procurei reconhecer o erro, né, porque o erro nos torna humanos, o erro é o que dignifica a nossa condição de seres humanos. Então eu estou tranquilo com relação aos meus propósitos, e eu sei como a história irá me julgar, como a sociedade irá me julgar, como os meus amigos, os meus familiares que me veem vão compreender as minhas ações. Né? Então, acho que nós todos temos que ter assim, isso bem à nossa frente. Com relação à OAB, o que eu entendo? Eu entendo que existe dentro da Ordem dos Advogados do Brasil uma concepção política de gerenciamento de toda a advocacia no país. Isso aí, estava falando, inclusive, com o representante da Ordem no Supremo Tribunal Federal, isso nós compreendemos. Né? Administrar a OAB em nível nacional requer diversas habilidades e é algo complexo. Mas nós não estamos diante de uma situação simples. Nós não estamos diante de uma violação de prerrogativa, de uma vara judicial, de uma comarca pequena. Nós estamos diante de violações sucessivas, reiteradas, de prerrogativas feitas pela Suprema Corte do Tribunal do país, pela Suprema Corte do país. Nós vamos ter um efeito deletério gigantesco, porque este exemplo que está sendo dado lá de cima será com toda certeza replicado por magistrados desse país. E o CNJ não terá coerência e não poderá punir ninguém. As corregedorias de justiça dos estados não poderão exercer as suas funções. Por quê? Porque nós teremos um precedente jurisprudencial autorizando juízes julgar processos nos quais eles têm interesses diretos, confiscar celulares de advogados, fazer praticamente o que bem entenderem em detrimento dos advogados e em detrimento das partes, porque o precedente está dado. Então, dessa maneira, assim, eu esperava, isso é uma expectativa minha, pessoal, né, uma opinião, eu esperava algo mais contundente, porque por muito menos que isso, né, ao menos aqui no Rio Grande do Sul, posso falar do meu estado, por muito menos que isso, a Ordem dos Advogados já fez atos de desagravo na porta do fórum, notas duras de desagravo, medidas efetivas, e nós não estamos vendo isso dentro deste processo, né? Então, há um movimento lento, tímido por parte da Ordem. Eu espero que agora, talvez, nós tenhamos uma atitude mais concreta, mas ainda assim ela chegará tarde, porque a denúncia foi recebida e a ocultação de provas, ela de fato ocorreu. E quando você refere esse precedente à Suprema Corte, isso é uma coisa elementar. Nós estamos desvirtuando institutos básicos de processo penal, e isso não pode acontecer no plenário da Suprema Corte. Veja só, para não falar dos Estados Unidos, falar do Brasil.
A investigação, ela não é algo que não tem aderência à legalidade. A polícia não pode ocultar provas. Aliás, a polícia ela tem o dever, inclusive, de tentar buscar ao máximo, levantar todas as hipóteses possíveis diante de determinado fato, para reconstruir o máximo possível aquela situação. E quando a polícia recebe uma prova que vem de uma decisão judicial, como ocorreu no dia 24 de outubro de 2023, foi quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a quebra dos dados de geolocalização de Felipe e os dados do extrato do Uber. E no mesmo dia, essas empresas receberam os ofícios que foram expedidos pelo próprio gabinete do ministro. Isso foi enviado para a Polícia Federal, isso foi enviado para o Ministério Público Federal e o é de conhecimento do Supremo Tribunal Federal. Só que todos conhecem menos a defesa. Isso é um instituto básico de processo penal. Os americanos, que tratam isso à luz do disclosure, né, que é o descobrir, é o dividir, é o compartilhar provas, né? Esse é um instituto da common law, mas também é presente na civil law, né? É dever compartilhar as provas que você tem acesso. Isso não é só do processo penal, no processo civil também tem institutos semelhantes em que obriga a outra parte a exibir determinado documento que só ela tem sob sua guarda, né? Só que quando nós falamos de processo penal e de uma decisão que poderá receber a denúncia, e mais, Frederico, quando eu me refiro a uma prova que pode simplesmente acabar com aquela ação penal, porque o Felipe é imputado em 5 datas específicas. E essas 5 datas nós só podemos, de fato, confrontar com os dados de geolocalização. Não conseguimos fazer de outra forma, né? E por isso que naquele dia, no dia de ontem, eu fui muito claro para a corte: ou nós vamos rejeitar a denúncia, ou nós vamos parar esse julgamento e baixar a diligência para que se apresente isso. Mas parece que as nossas palavras, elas fluem como o vento, elas passam como o vento. E o tribunal ele não tem prestado a jurisdição na sua totalidade. A jurisdição prestada pelo tribunal, ela contém equívocos, assim, acacianos, equívocos assim muito, muito singelos. De maneira que nós ouvimos, por exemplo, ao longo da sessão do dia de ontem, manifestações que envolvem o processo penal, que são erros, tecnicamente, que são erros grosseiros, que jamais poderiam ser proferidos na Suprema Corte do Tribunal do país. Tá? Então, nós estamos vivendo um momento muito complicado, né? Com uma jurisdição, com uma cognição, né, muito acanhada para o processo penal brasileiro, que conta com grandes nomes, né, na nossa doutrina nacional. E, inclusive, muitos deles têm criticado. Muitos desses nomes, muitos desses grandes doutrinadores têm criticado o Supremo Tribunal Federal justamente em razão do conteúdo de suas decisões. Ótimo, doutor Marcelo, ainda para aproveitar a sua companhia aqui, queria ouvir sua opinião sobre o que a gente estava discutindo aqui antes, que são as divergências do ministro Fux, né? A gente viu questionando mais uma vez sobre esses casos todos estarem no Supremo Tribunal Federal, estarem na primeira turma, e aí fica o questionamento, né? Um pouquinho de lucidez ali no STF, é teatro ou é outra coisa, na sua opinião? Olha, é difícil a gente prever na totalidade, Mariana. Mas o Fux é um ministro que tem um retrospecto a partir do processo civil. Tá? E também talvez tenha um entendimento mais pragmático do julgamento e da visão desse processo como um todo. Mas, assim, eu fiquei satisfeito, né? Me alegrou, me deu uma certa esperança em ver que ele manteve a coerência com a posição dele anterior, que diz respeito à competência da Corte. Tá? Então, ele ficou vencido, evidentemente, nesse ponto, né? Mas ele registrou ali a coerência dele com a posição já externada anteriormente. Né? Talvez, ao longo do julgamento, né, ele possa divergir dos demais ministros. Né? E ele não é o único, Mariana. Pena que nós estamos na primeira turma. Né? Se você analisar o acórdão do pleno né, que enfrentou o agravo regimental que nós protocolamos na nossa exceção de suspeição, impedimento e incompatibilidade, nós tivemos um voto muito importante do ministro Mendonça, que também divergiu. O ministro Mendonça reconheceu que Alexandre de Moraes é vítima, né? Ele reconheceu o impedimento do ministro Alexandre de Moraes, ficou vencido. Todo o tribunal ficou vencido. Mas aquela decisão ali, né, especificamente, ela tem contornos que não são tão profundos, porque é uma decisão que envolve um agravo
um agravo regimental de não recebimento de exceção. Veja só, é uma decisão extremamente técnica que não chega a aprofundar de fato nas questões que envolvem o impedimento. E o tribunal só não conseguiu aprofundar isso verdadeiramente porque o ministro Barroso negou seguimento àquela exceção. Senão nós teríamos isso submetido na sua totalidade, profundidade, com ampla cognição para o plenário. Né? Mas como a gente teve que levar para o plenário através de um agravo, o que para o ouvinte pode ser bem bagunçado e bem confuso, esse jogo de recursos, né? Essa foi a única ferramenta que nós conseguimos utilizar para tentar deslocar aquela exceção para que todos os ministros a conhecessem. E naquele momento o ministro Mendonça deu um passo importante. Ele foi além do lugar comum e de fato colocou as coisas nos lugares onde elas devem estar, né? Fixando o impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Ótimo, doutor Marcelo. A gente agradece muito a sua participação e te espera mais vezes aqui no Entre Linhas. Sempre à disposição, muito obrigado. O prazer foi todo meu. Até a próxima. Olha só, Frederico, o tema que é destaque hoje aqui no programa, que é a investigação da PF do desvio de 6,3 bilhões no INSS. Além de a gente ver sendo afastado aí o presidente indicado e homenageado por Lula, a gente vê também o sindicato de irmão do Lula envolvido? É isso aí, Mari. Um dos sindicatos aí das entidades que sofreu aí mandado de busca e apreensão, foram 211 mandados de busca e apreensão, 700 agentes da Polícia Federal foram mobilizados em 13 estados da federação para cumprir essas medidas, e um dessas entidades é o sindicato em que trabalha o Frei Chico, irmão do presidente Lula. Então você vê que essa república sindicalista do PT está caindo de podre, novos escândalos de corrupção, o Brasil revivendo o passado, que se recorda muito bem das famosas fases da Operação Lava Jato, em que cada dia novas denúncias vão surgindo e, né, o acobertamento de corruptos notórios, como é o caso agora da postura do governo federal diante do caso da ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada e veio para o Brasil no avião da FAB com a concessão de um asilo político indevido, porque não é caso de asilo político, é um crime comum praticado. Inclusive, se fosse o caso de perseguição política, por que o marido dela continuou no Peru? O marido dela está preso, o Ollanta Humala, ele está lá cumprindo a pena pela qual ele foi condenado. O ex-presidente do Peru, Alejandro Toledo, está preso cumprindo sua pena. O PPK está em prisão domiciliar, ainda não foi condenado, mas muito provavelmente também vai ser condenado. Inclusive, chama a atenção que um dos principais jornais peruanos, quando no dia seguinte à chegada da ex-primeira-dama no Brasil, a Nadine, a principal matéria de capa do jornal peruano era o seguinte: os corruptos se encontram, dizendo tanto dela que ela ia encontrar o presidente Lula. Então você vê que, né, fato público e notório que o desdobramento da Operação Lava Jato nos outros países da América Latina, em relação às propinas pagas pelo Odebrecht, eram decorrentes de pedidos formulados pelo PT para privilegiar seus aliados. Então essa operação de hoje do INSS só nos traz à tona de novo todo o pesadelo que o povo brasileiro já viveu nos últimos anos, né, desde 2014, ali, quando começa a Operação Lava Jato, mas que a gente sabe que, infelizmente, a política no Brasil tem se tornado, né, as páginas policiais dos jornais têm retratado, como é o caso hoje, em que se apura ali desvios que podem atingir até a magnitude de 6,3 bilhões de reais inclusive esse presidente atual do INSS, ele é servidor de carreira da Procuradoria Federal, que a Procuradoria Federal, só para explicar para os nossos espectadores, a Advocacia da União, ela tem 3 braços. Um que são os advogados da União, que advogam na parte não tributária para os ministérios, que a gente chama de administração direta da União, que é a Presidência da República e todos os ministérios. Aí você tem os procuradores da Fazenda, que advogam nas questões tributárias, e você tem os procuradores federais que atuam nas autarquias. O que são essas entidades da administração direta, que são o INSS, FUNAI, INCRA. Esse atual presidente foi afastado do cargo, ele é procurador federal de carreira que estava exercendo a presidência do INSS e que, como a gente sabe, ele já estava na presidência do INSS desde julho de 2023. E a pergunta que fica, na verdade, em relação a essa operação da Polícia Federal é por que demorou tanto tempo para ser realizada, porque os fatos aí, as primeiras denúncias de eventuais cobranças indevidas dos pensionistas e aposentados já vêm desde 2023. 1.100.000
notificações no sistema do INSS de pessoas, de brasileiros do Brasil todo, que estavam relatando que estavam sofrendo essa cobrança indevida no seu contra-cheque ali ou da pensão ou da aposentadoria. E até então, obviamente, há um tempo da apuração, mas espanta que tenha demorado tanto tempo. Eu até gostaria só de destacar aqui uma fala do ministro Lewandowski hoje, de manhã, ao falar dos números da operação, a preocupação dele em defender a Polícia Federal. Eu já digo porque né, o destaque dessa fala, ele falou assim, abre aspas, o que eu queria ressaltar é o seguinte, o papel da Polícia Federal é um papel de polícia do Estado, absolutamente republicana, investiga o que for necessário, doa quem doer, inclusive cortando na própria carne se for preciso. Você vê que, de fato, a participação de uma parcela ali da Polícia Federal nesses atos abusivos do Supremo Tribunal Federal tem manchado a reputação da instituição. Então você vê a preocupação do ministro Ricardo Lewandowski aqui de dizer, olha, veja, é uma polícia de Estado, se tiver que cortar na própria carne aqui do Executivo Federal, nós vamos fazê-lo. Então você vê que, infelizmente, a reputação da Polícia Federal está sendo afetada pelos agentes que têm participado dessas operações. A gente sabe que em direito administrativo, quando você vai estudar o Estatuto dos Servidores Públicos, cabe aos servidores públicos, no exercício das suas funções, se negar a cumprir ordens manifestamente ilegais. Então caberiam aos servidores públicos do Brasil que recebem ordens do Alexandre de Moraes no bojo desses inquéritos das fake news, dado que esse inquérito é ilegal desde o seu nascimento, se negar a cumprir essas ordens. E caberia... E eles estão respaldados pelo Estatuto do Servidor Público. Daí que a gente, né, a população, você veja até o ministro o Gilmar Mendes, no último final de semana, durante o feriado, deu mais uma entrevista para um jornal, a 14ª do ano, em que ele relatou ali que até o bispo da cidade dele, de Diamantino, no Mato Grosso, teria pedido para ele pessoalmente que ele revisse a condenação de uma pessoa lá de Diamantino. Você veja como a sociedade brasileira tem se sensibilizado com todos esses abusos recentes praticados ali no Supremo Tribunal Federal. Até o bispo da cidade do Gilmar Mendes foi lá pedir para ele, olha, veja se conseguem julgar esses casos com um pouco mais de justiça e respeitando o devido processo legal. Então você vê que, de fato, a consciência das pessoas está crescendo. Hoje saiu uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas de que o governo Lula chegou a 57,4% de desaprovação. Então você vê de fato que o governo está derretendo, os números econômicos são péssimos e vem hoje essa operação da Polícia Federal para escancarar ainda mais a podridão desse governo e colocando uma pá de cal aí mais uma vez numa gestão que é temerária, que os brasileiros tinham uma expectativa, os que votaram no Lula, porque a maior parte da população sabia já o que vinha do PT, mas infelizmente os arrependidos aí, né, as pessoas que fizeram L e se arrependeram agora estão tendo escancarado o que é a administração do PT, especialmente os mais novos que já não, né, as pessoas, os eleitores aí de primeira viagem, 16, 17, 18 anos que não se lembravam do que aconteceu nos governos Lula 1 e 2 e Dilma, agora estão vivenciando e presenciando, testemunhando a podridão desse governo, e essa operação da Polícia Federal hoje só comprova isso. Ótimo, Frederico. Esse e outros assuntos aí a gente vai continuar acompanhando. Amanhã trazemos novidades. Acompanhe também toda a programação da Gazeta do Povo. A gente tem programas desde as 7 da manhã até as 8h30 da noite. De manhã vocês já começam com o Café da Gazeta, conteúdo excepcional, Gui Oliveira, Lucas Saba. Aí, 1h30 tem Sem Rodeios, estou apresentando Sem Rodeios, inclusive, até a terça-feira que vem. Em seguida tem Entre Linhas, à noite tem Última Análise, não perca toda a programação da Gazeta do Povo. E fica o convite para você também assinar a Gazeta do Povo por apenas R$ 1,90 pelos 6 primeiros meses. R$ 1,90 por mês apenas. Nesse cenário econômico desastroso que a gente vive, a gente sabe que a gente não compra nada por R$ 1,90, mas a gente pode sim assinar a Gazeta do Povo de R$ 27,90 por apenas R$ 1,90 por mês e ter acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo exclusivo. gazetadopovo.com.br/oferta ou então apontando a câmera para esse código que você vê aí na tela. Bom, amanhã tem mais programa Entre Linhas às 3 da tarde. Logo antes, 1h30, começo com Sem Rodeios com vocês também. Espero vocês. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, Frederico. Valeu, Mário. Obrigado. Um abraço a todos os espectadores e até amanhã. Até amanhã. Fiquem com Deus. Velas brancas com uma cruz vermelha surgiram no horizonte. Por quê? Você já se perguntou se te contaram a verdadeira história do descobrimento do Brasil? As caravelas que desbravaram o oceano?
não estavam sendo apenas empurradas pelo vento, nem os seus tripulantes motivados apenas por objetivos comerciais. Havia algo mais profundo movendo aqueles homens até as terras brasileiras. Algo que nem os historiadores, nem os livros dão a devida importância, mas que a Gazeta vai contar a você. A fé cristã. Promoção Brasil 525 anos. Ao assinar a Gazeta do Povo, nesse momento, você receberá o e-book exclusivo A Ordem de Cristo e a História Secreta do Descobrimento. Um livro fascinante sobre o papel decisivo da ordem cristã nas expedições marítimas e na colonização que fundaram o nosso país. Sua assinatura da Gazeta já vem com 90% de desconto. Pague apenas R$ 1,90 ao mês nos 6 primeiros meses. Condição única para ler o noticiário, acompanhar os seus colunistas favoritos e garantir o seu e-book. Clique no link e assine agora. Promoção Brasil 525 anos. Para construir um Brasil melhor, precisamos da verdade.